Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Lição número 13 da nossa Escola Bíblica Dominical. Lembrando aos irmãos que o nosso tema geral é a vida e o ministério de Jesus nos Evangelhos, com 26 lições, né? E a lição de hoje ela está baseada em Mateus capítulo 7, sobre o tema Alicerces Firmes é o Segredo, ou o segredo da vida cristã vitoriosa está na firmeza dos alicerces, né? E a lição na revista, meus irmãos, está dividida em 3 partes. Primeira parte falando sobre a questão dos julgamentos, versos 1 a 6 do capítulo 7. A segunda parte trazendo algumas recomendações especiais, versos 7 a 23 do capítulo 7. E a terceira parte falando sobre edificar com segurança, versículos 24 a 29, tá? E como a lição propriamente dita lá na revista não, mas nas minhas anotações aqui para essas gravações ficou um pouco extensa, né, para se ouvir aí online, então eu vou dividir essa lição também em 3 partes, tá? Então eu estou gravando hoje a parte 1, então é lição 13, parte 1, depois vai ser a lição 13, parte 2, a lição 13, parte 3. Vou enviar hoje para os irmãos a parte 1, amanhã ou depois eu envio a parte 2 e depois eu envio a parte 3, no decorrer da semana aí, para os irmãos que não têm condição de estar aí na nossa EBD presencial, né? Possam estar aí tendo contato com a lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Então vamos à primeira parte, né? Que é a parte de hoje, que é a questão dos julgamentos. E assim nós lemos nos versos 1 a 6. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidará em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, vos despedacem. Então nós temos aí a questão dos julgamentos, né? Jesus dizendo, não julgueis, uma fala que a gente gosta bastante de repetir, né? E às vezes nós repetimos sem entendimento. Podemos repetir, mas com entendimento do seu significado. Então o que realmente significa não julgueis? E, primeiramente, meus irmãos, precisamos ver o que não significa, para depois transmitirmos aos irmãos algumas ideias do significado, propriamente dito. Mas, primeiramente, o que não significa. E o que não significa, meus irmãos, é que nós não podemos fazer qualquer tipo de juízo. Não julgueis não significa. Jesus não disse, não façam qualquer tipo de juízo. Então, não julgueis não significa que nós não podemos fazer qualquer tipo de juízo. Esse não é, meus irmãos, o significado dessas palavras de Jesus. E a razão de nós podermos afirmar isso é o que nós encontramos na própria Bíblia como um todo e mais precisamente aqui mesmo, neste capítulo, nesse contexto, como vou demonstrar para os irmãos. Por exemplo, meus irmãos, nós lemos no verso número 6, Jesus dizendo assim, olha, não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Cães e porcos aí não são os animais. Jesus está se referindo a pessoas, né? Pessoas designadas como cães, pessoas designadas como porcos. E depois ele continua dizendo, para que não as pisem e voltando-se vos despedacem. Então, como nós poderíamos pôr em prática essa palavra de Jesus, né? Essa palavra aqui, no verso 6, se nos fosse realmente vedado, não pudéssemos realmente fazer todo e qualquer tipo de juízo, como nós iríamos identificar qual é o indivíduo merecedor do título de cão, qual é o indivíduo merecedor do título de porco, né? Que obviamente aí se trata de uma metáfora para pessoas de mentes impuras, né? Como que nós iríamos identificar? Em outras palavras, a declaração de Jesus
que nós não devemos julgar, se segue imediatamente essa declaração que nos pede exatamente que exerçamos juízo e classificação de pessoas. Então, não julgueis, não significa não façam qualquer tipo de juízo. Outro exemplo, meus irmãos, está aí nos versos 15 e 16. Não lemos eles ainda, mas na próxima parte nós vamos ler, né? Onde Jesus diz assim: olha, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Ora, meus irmãos, como poderíamos nos acautelar dos falsos profetas se nós não pudéssemos pensar, não pudéssemos fazer algum tipo de juízo crítico, se não pudéssemos fazer jamais alguma avaliação dos ensinamentos de alguém? E como nós poderíamos conhecê-los pelos seus frutos, se não nos fosse jamais permitido fazer qualquer tipo de juízo crítico sobre as práticas de alguém? Então, devemos procurar entender melhor, mais corretamente essas palavras de Jesus. E entendendo-as, meus irmãos, nós veremos, em primeiro lugar, que elas não significam absolutamente que devemos ser pessoas caracterizadas por atitude de frouxidão e condescendência diante de qualquer indivíduo que use o nome de cristão. Que não devemos fazer nenhum tipo de juízo ao ponto de não poder haver nenhum tipo de disciplina entre nós. Não é isso que Jesus está dizendo, né? Não há tempo, meus irmãos, para nós fazermos, entre aspas, uma cobertura completa, mas tem muitas partes da Bíblia que lançam luz a esse raciocínio que nós estamos tendo aqui, né? E raciocinando à luz daquilo que nós encontramos na Bíblia como um todo, e mais precisamente em o Novo Testamento como um todo, nós podemos pensar, meus irmãos, as seguintes coisas, a título de exemplos, apenas para abrir a nossa mente em relação à questão. Então, não julgueis. Agora vimos o que não significa, vamos ver então algumas ideias do que significa. Primeiro, não julgueis significa que nós não devemos exercer juízo condenatório, e especialmente o juízo condenatório acompanhado da atitude de desprezo pela outra pessoa. Então nós podemos, meus irmãos, e mais do que podemos, nós devemos, como vimos, fazer avaliações. E essas avaliações são necessariamente com base em alguma espécie de julgamento. Então fazemos alguma espécie de julgamento, mas nós não devemos jamais exercer o julgamento ou o juízo condenatório contra qualquer pessoa. Não compete a nós condenar. E o juízo condenatório até nos oferece alguns perigos, ou poderíamos dizer, se manifesta em nós de algumas formas. Duas eu vou citar para os irmãos. Primeiro é o perigo do ego inflado, né? O sentimento de superioridade, sentimento que nós somos superiores às outras pessoas. E essa manifestação acaba levando a um desprezo pela outra pessoa, a um sentimento de que a outra pessoa não é e não poderá ser digna como eu sou, ou pelo menos como eu acho que eu sou. E um exemplo, meus irmãos, bom, nós temos lá em Lucas capítulo 18, dos versículos 9 a 14, né, na parábola do fariseu e do publicano. E disse também esta parábola a um dos que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e que desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano que está aí. Olha aí, o juízo condenatório, desprezo pelas outras pessoas, né? Eu jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E aí Jesus conclui dizendo assim: digo-vos que este, o publicano, né,
desceu justificado para sua casa, e não aquele, o fariseu, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então esse é um perigo do juízo condenatório acompanhado da atitude de desprezo, o perigo do ego inflado, né? O ego inflado, sentimento de superioridade, e que nos leva a uma manifestação de desprezo pelas outras pessoas. Mas também tem o perigo de nós nos tornarmos críticos destrutivos. Existe uma diferença, meus irmãos, entre crítica e crítica. Tem um tipo de crítica que visa a melhora do criticado, enquanto o outro tipo visa a derrota. A crítica construtiva pode até ser desfavorável, mas vem acompanhada do desejo e às vezes da colaboração para que haja mudança para melhor. Já a crítica destrutiva, como o próprio nome diz, né, visa a destruição, a derrocada total, e muitas vezes até vem acompanhado de um certo deleite, de uma certa alegria, né, pela situação ruim da outra pessoa. Então, não julguei significa isso. Não devemos exercer juízo condenatório, muito menos aquele juízo condenatório acompanhado de uma atitude de desprezo pela outra pessoa. Mas não julgueis também, meus irmãos, significa que nós não devemos exercer o juízo imaginário. Está apenas na nossa cabeça, não é realidade, está na nossa mente só. É uma imaginação da nossa mente. E como isso acontece, meus irmãos? Olha, acontece, por exemplo, quando nós imputamos motivos. Então alguém se comporta de uma determinada forma que nós não sabemos por quê, e ao invés da gente perguntar, a gente começa a imaginar motivos. Aí a gente exerce o juízo imaginário. Não é real, é apenas imaginário. Tem que ir lá perguntar para a pessoa. Acontece, meus irmãos, também quando nós exercemos juízo sem o conhecimento dos fatos e quando nós não procuramos compreender as circunstâncias. Por exemplo, meus irmãos, nós somos mestres em tomar o partido de alguém. Ele é meu amigo. Ele veio contar para mim um negócio que aconteceu entre ele e uma outra pessoa, eu já logo fico do lado dele, sem conhecer a realidade dos fatos, sem compreender as circunstâncias. E aí a gente acaba por julgar mal, muitas vezes injustamente, a outra parte envolvida. É um juízo imaginário, está apenas na nossa mente. A pessoa falou, nós acreditamos, tomamos partido e aí a gente julga a outra parte. Então é um juízo imaginário, esse juízo a gente não pode exercer. O juízo imaginário também acontece quando nós achamos, não sabemos, mas achamos, né? Eu acho. Achamos que alguém está se comportando de determinada forma por algumas razões, como por exemplo, ele já fez isso no passado, por que ele não faria de novo? Não é porque uma pessoa fez um negócio no passado que ela obrigatoriamente vai fazer de novo. Eu acho que ele está se comportando de determinada forma, que ele vai fazer isso, que ele está fazendo isso. Não tenho provas, mas eu acho, aqui na minha mente, eu acho que ele está fazendo isso. Por quê? Porque ele é solteiro, porque ele é viúvo. Então, o fulano, o Zé, o Mané, o João, ele está fornicando, né? Está tendo relação sexual. Por quê? Você tem prova? Não tenho prova não, mas eu tenho certeza que está. Por quê? Ele é viúvo, né? Ele é viúvo, ou então ele é divorciado e agora arrumou uma namorada, então está tendo relação sexual. Aí, se alguém questiona, a gente ainda diz assim, eu duvido que não. É impossível uma pessoa que já foi casada, agora não é mais casada, está namorando, não ter relação sexual. Não tem certeza, mas está imaginando. Então é o juízo imaginário. Esse juízo a gente não pode fazer. Isso é um juízo imaginário, está apenas na nossa mente. Esse é um juízo que não se pode fazer, um julgamento que não se pode fazer. Também, meus irmãos, não julguei significa que nós não devemos exercer juízo sobre causas que não são causas justamente passivas de tal juízo. No nosso caso, causas biblicamente embasadas, né? E também nós não devemos exercer juízo maior do que a causa realmente merece. Por exemplo, uma ocasião, isso foi lá muitos anos atrás, na década de 80, né? Eu fui a uma determinada igreja, fui acompanhado de alguns amigos e algumas amigas, né, jovens da igreja, e eu, lá naquela igreja, eu fui julgado positivamente, né? Crente de verdade, enquanto as minhas colegas
foram julgadas negativamente, julgadas como não crentes. Ó, você é crente, elas não. Por que eu era crente e elas não? Pela simples razão de elas estarem usando um brinco, uma maquiagem, né? E se não me falha a memória, naquela ocasião, a meia calça, né? Usava-se muito naquela ocasião. Então, é um tipo de juízo que nós não devemos fazer. Isso não é passivo de julgamento. Se não está biblicamente embasado, não é passivo de julgamento, né? E também nós não devemos enxergar algo maior do que realmente é. Sobre isso, J.C. Ryle, ele disse lá no passado que nós temos a tendência de ver as fraquezas dos outros, as nossas não, né? Mas as dos outros a gente enxerga com lente de aumento. E finalmente, meus irmãos, não julgueis significa que melhor do que exercer juízo é exercer o amor e a misericórdia. E aí você pode ler Mateus 9, versos 9 a 13, Mateus 12, verso 7. Então, não julgueis, meus irmãos, estamos vendo, né, vimos, não significa a ausência absoluta de qualquer tipo de juízo. Podemos fazer algum tipo de juízo. Porém, que o juízo ou a crítica, podemos e devemos, né? Porque senão não teria nem disciplina na igreja. Senão não teria a defesa da fé, né? Porque se a gente vai defender a fé, temos que julgar que o outro está ensinando errado, é falso profeta, por aí vai. Então podemos e devemos. Porém, que o juízo ou a crítica que fizermos não seja final e condenatória. O único que pode condenar finalmente é Deus, né? Não seja acompanhada de desprezo pelo outro. Não seja sobre causas imaginárias, coisa apenas da nossa cabeça, que não é realidade. Não seja sobre causas que não sejam justamente passivas de juízo e nem maior do que a causa realmente merece. E que não seja sem amor e sem misericórdia. Como disse o escritor John White, parafraseando a Bíblia, às vezes nós coamos mosquitos e engolimos os camelos, embora não se deva engolir nem mosquitos e nem camelos. O nosso julgamento como crentes precisa ser justo e amoroso em todos os aspectos com os nossos irmãos. Então essa, meus irmãos, é a primeira parte da nossa lição de hoje, a lição número 13, né? Sobre a questão dos julgamentos. Que fique bem entendido isso daí, que a gente entenda bem, né? Que algum tipo de juízo a gente faz sim, né? Tem que fazer, mas que seja feito da maneira correta, de acordo com o entendimento dentro da palavra de Deus. Então vou parar por aqui, tá? E no próximo vídeo nós vamos ter a lição número 13, parte 2, que serão algumas recomendações especiais com base nos versos 7 a 23. Aguardemos então a próxima lição, ou a próxima parte, né, dessa lição.